Trabalho mundial para todos os alunos do Caminho Infinito. A maioria das pessoas no mundo estão confiantes de que, em última análise, haverá um mundo bom e que a evolução da consciência humana ou a passagem do tempo a farão. Nessa crença, eles estão latindo na árvore errada. Expressão que significa entendeu tudo errado. Nota do tradutor. Porque a consciência humana é construída sobre a autopreservação como sua primeira lei e, portanto, quanto mais a consciência humana evoluir, mais maneiras ela descobrirá de se preservar às custas de outra pessoa. Como você bem sabe, o mundo não foi salvo em todos esses milhares de anos. E se for para ser salvo, não será pela consciência humana evoluindo a ponto de fabricar bombas maiores e melhores, ou formar organizações maiores e melhores. Não, se o mundo deve ser salvo, será pela atividade do Cristo na consciência humana. E esta atividade acabará por apagar a consciência humana, de modo que não mais seja a autopreservação a primeira lei da natureza humana. Certamente, todos os que estão no caminho espiritual estão descobrindo que estão experimentando menos os problemas do mundo e que estão mais capacitados a enfrentar esses problemas. Mas os alunos do Caminho Infinito, que se envolvem em oração e meditação para si mesmos e para suas famílias, devem ir além de seu círculo imediato e reservar um pouco de tempo para o resto do mundo. Provavelmente, alguns alunos podem não ter pensado que isso é importante, por eles terem tanta certeza de que o mundo será salvo. O mundo, no entanto, é realmente um mundo composto de indivíduos. E assim como cada um de nós pode continuar sendo um ser humano desde o berço até a morte, e ainda morrer como ser humano, o mundo também pode seguir da mesma maneira. É porque a atividade do Cristo tocou nossa consciência individual em alguma medida que nos encontramos em algum grau livres dos problemas do mundo. É somente quando uma pessoa é tocada pelo que é transcendental, por aquilo que é espiritual, que ela pode até mesmo começar a se aproximar da meta estabelecida por Paulo em sua declaração. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ou pelo Mestre, quando disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. João 14:10. O estudo e a prática dos princípios elevam a consciência. Nos primeiros anos de nosso estudo do Caminho Infinito, devemos nos ater aos princípios específicos dessa mensagem de forma muito próxima e intensa. O estudo e a prática desses princípios nos levam ao ponto em que não mais odiamos, tememos ou amamos a cena humana. E desenvolvemos nossa consciência para aquele nível em que percebemos o não poder do que o mundo chama de poder.
e passamos a reconhecer que há algo maior que nós mesmos funcionando dentro de nós. À medida que progredimos nesse trabalho, através do estudo e prática, e conforme alguma medida do Espírito de Deus entre em nossa consciência, nos encontramos chamados a ajudar os outros. Os outros podem não saber porque eles vêm até nós, mas eles vêm. E quando pedem a nossa ajuda, geralmente podemos dar-lhe. Porque quando chegam a pedir ajuda, alcançamos um dom espiritual suficiente para que possamos dar-lhes a ajuda que procuram. Nós, de nós mesmos, nunca poderíamos fazer as coisas que muitos de nós são frequentemente chamados a fazer. Nós, de nós mesmos, não poderíamos ajudar uma pessoa a superar uma doença séria, perder seus pecados e falsos apetites, ou moldar uma nova disposição. Não há nada em nós, como seres humanos, que tornaria possível para nós fazer isso por outro. Porém, a graça divina não permitiria que alguém nos invocasse até estarmos preparados. Portanto, é nossa função nunca querer dar ajuda, nunca querer estar no ministério de cura, nunca querer fazer nada a não ser nos aperfeiçoar, estudar, meditar e deixar nossa consciência se tornar tão cheia da atividade do Cristo, em um certo momento ele irrompe. E então alguém vem e pede ajuda, e isso nos inicia no nosso caminho. Por fim, uma grande verdade começa a despontar na consciência de todo estudante de sabedoria espiritual, independente de sua abordagem, se isto que funciona através de mim como uma bênção para mim e para os outros é tão poderoso, não poderia então ajudar o mundo inteiro? Se eu posso orar pelo meu próximo e pelo benefício do meu próximo, não poderia orar pelo mundo inteiro? Orar pelo mundo vem acontecendo há séculos. E é verdade que grande parte dessa oração, tanto na cena visível quanto na cena invisível, teve e está tendo um efeito sobre a humanidade. Mas somente quando nos erguermos mais alto na compreensão da oração, poderemos testemunhar uma maior realização da paz espiritual e harmonia espiritual na Terra. Evidências da consciência em evolução. Olhando para o mundo do ponto de vista da consciência da humanidade, devemos admitir que o mundo é melhor hoje do que há um século. Embora ainda existam áreas de consciência nas quais é necessário muito espaço para melhorias, como a desumanidade do homem para com o homem, a ameaça de bombas atômicas, a continuação da escravidão de um tipo ou outro, ou a dominação de um povo sobre outro. Mas vamos colocar dessa maneira. Hoje, há muito menos inclinação para ir à guerra do que havia 40 anos atrás. Parece haver menos razão para encenar greves viciosas que interromperam nossa vida industrial. E há uma inclinação maior da parte da humanidade para cuidar dos menos afortunados. Na minha vida, orfanatos e casas para idosos eram lugares horríveis.
Órfãos eram colocados em fazendas onde tinham que fazer trabalhos manuais difíceis. Eles estavam em situação pior do que os servos. Eles eram realmente escravos, deixados para serem burros de carga domésticos para as famílias. Muito disso foi eliminado, e o que resta está sendo mudado rapidamente. Nos meus dias de juventude, tudo que um trabalhador tinha que esperar quando chegava aos 50 ou 60 anos de idade e estava fisicamente incapacitado era ser apoiado pelos seus filhos ou mandado para uma casa para os indigentes. Não havia benefícios fornecidos pelo governo ou pela indústria, e muito menos se sabia sobre seguro-desemprego e seguro de velhice. Tudo isso está mudando. A consciência está em um nível mais alto hoje do que há 50 anos e muito maior do que um século atrás. Essas realizações, por maiores que sejam, não são suficientes. A humanidade agora se depara com uma questão da sobrevivência. Portanto, todos que obtiveram dotação espiritual suficiente para ajudar a aliviar os indivíduos de suas dores, pecados, doenças, carências e limitações, devem inevitavelmente voltar-se para o assunto maior do trabalho mundial, ou orar pelo mundo. Ao levar adiante este trabalho, deve ser lembrado que não rezamos para que nossos inimigos sejam derrotados e que nossos aliados obtenham vitórias. Nós não rezamos pelo Partido Republicano, pelo Partido Democrata ou pelo Partido Socialista, porque todas essas orações nos trazem ao nível de tentar melhorar a cena humana em termos de nosso próprio julgamento humano do que é bom e correto. Para rezarmos corretamente, não devemos orar por nenhuma condição terrena. Mesmo que possamos acreditar que temos um plano que salvaria o mundo, não oramos pelo seu sucesso. Nunca houve um homem tão bom na terra que ele soubesse como fazer leis que beneficiariam a todos. Ninguém nunca foi tão inteligente. Como a humanidade é baseada na lei da autopreservação, nada da natureza humana salvará o mundo. Todos nós não vimos homens bons tornarem-se maus e homens inteligentes que perderam sua inteligência? Todos conhecemos bons seres humanos, mas a menos que esses bons seres humanos tenham sido ativados pelo Espírito, raramente os testemunhamos trabalhando impessoal e imparcialmente para o bem de todos. E porque isso é verdade para os seres humanos, essa é a razão do fracasso da Liga das Nações e pode provocar o fracasso das Nações Unidas. Cada representante está trabalhando principalmente pelos interesses de seus pais, sua raça ou sua religião. Trabalho mundial inteligente. Orar pelo mundo não significa orar pela paz na terra, porque isso é rezar por um efeito. Podemos orar somente para o reino de Deus, seja realizado na terra como no céu. E então, essa realização trará a paz. Se, através de nossas experiências, como uma mensagem espiritual, tivemos algumas provas de que, na presença do Cristo, a mente carnal não é poder.
Então podemos prosseguir para a maior compreensão de que a mente carnal é o braço de carne. 2 Crônicas 32:8. Ou seja, nada. Se pudermos nos convencer de que a mente carnal é um nada, não teremos nenhum problema em nos engajar no trabalho mundial. Porque, seja manifestando-se como um indivíduo ou como 1 bilhão de indivíduos, existe apenas uma mente carnal. Quando nos damos conta de que a mente carnal é impotente diante da realização da presença do Cristo, estamos ajudando a anulá-la para o mundo. Não é suficiente saber que a mente carnal não é poder. Devemos saber que é somente na percepção da presença do Cristo que não é poder. A mente carnal é poder em seu próprio nível de ação. Aqueles que querem soltar bombas as soltarão, a menos que a atividade do Cristo os detenha. Nada mais vai impedi-los. É somente quando esta mente carnal entra em contato com o Cristo, com nossa consciência individual de Cristo, que se prova que não tem poder. Onde quer que Jesus se movesse, com sua consciência ativada como Cristo, o pecado, a doença e a morte desapareciam com sua chegada. O mesmo acontece com cada um de nós. Onde quer que nos movamos com alguma medida de consciência espiritual, alguma medida de pecado e doença deve se dissolver. 10. Homens justos podem anular a mente carnal. Já que estamos de acordo que há apenas uma mente carnal, não há razão para que 10 homens justos, Gênesis 18:32, não anulem a mente carnal para o mundo inteiro. Nem todos são receptivos, mas, felizmente, não temos que esperar por todos. Precisamos nos preocupar apenas com a percepção de que a atividade do Cristo em nossa consciência dissipa a mente carnal. Quando me envolvo em trabalho espiritual, não é com o propósito de mudar qualquer conjunto de circunstâncias humanas. Meu único interesse é a percepção da atividade do Cristo dissolvendo o senso mortal. Lembre-se, há apenas uma alegação. A pretensão de que a mente carnal tem poder e que não só pode ter o poder maligno, mas às vezes pode até ter um bom poder. Todos os movimentos postos em ação por melhoria e igualdade raciais no mundo de hoje são o resultado de uma atividade espiritual. Sempre houve aqueles que sabiam que existe apenas um. E por causa daqueles poucos, houve uma oração justa para levantar a situação racial e, eventualmente, nos conduzir para o amanhã da unidade. O que você testemunha na forma de protestos e demonstrações é realmente a mente carnal tentando ser boa, mas não é boa, porque não trará liberdade. Liberdade, igualdade e justiça são provocados apenas por uma mudança de consciência. Assim, os verdadeiros trabalhadores trabalharão nos bastidores, realizando a atividade do Cristo, dissolvendo as crenças humanas, as teorias humanas e os antagonismos humanos. Se fôssemos orar para remover os pecados de nossos amigos, parentes ou comunidade, e se fôssemos bem-sucedidos,
o que seria alcançado? A mente humana ainda está lá e é sempre um terreno fértil para receber mais pecados, e amanhã teríamos que orar para remover mais esses pecados. É por isso que o Mestre ensinou que, se um erro for removido, talvez estejamos abrindo espaço para mais outros 7 entrarem. Portanto, não estamos realmente nos preparando para tornar o homem melhor. E não estamos orando para que ele perca seus pecados. Estamos orando para que a atividade do Cristo tome conta de sua consciência. Quando isso acontece, não há mais pecado nele, porque não há espaço para o pecado na mente de Cristo. O que é igualdade racial? Que preço foi pago na Guerra Civil para libertar os negros e quão pouca liberdade a guerra realmente trouxe? Você não vê que a mente carnal estava operando do lado do norte e do sul, operando tanto como o bem quanto como o mal? Se Deus entrasse nessa cena, haveria liberdade e não haveria o atraso nas oportunidades culturais e econômicas que existe hoje no sul, entre os negros e a população branca. Por causa dessa defasagem, se vivêssemos em uma cidade do sul de 10.000 pessoas e 8.000 dessas pessoas fossem negros, com pouca ou nenhuma educação, é compreensível que tivéssemos dificuldade em garantir-lhes igualdade. Então, qual é a resposta? Se estamos orando espiritualmente, não seremos chamados para uma solução para esses problemas. Somos chamados apenas para o reconhecimento do reino de Cristo. Só então veremos o assunto resolvido e haverá mudanças. O mundo deve encarar o fato de que as raças negra e amarela são a maioria. E pode estar próximo o dia em que controlarão esse mundo inteiro, com base nos números. A única maneira de se preparar para isso é fornecer educação, vantagens culturais e oportunidades para o desenvolvimento espiritual dos povos africanos e asiáticos, para que todos possamos nos encontrar em igualdade nas assembleias deliberativas do mundo ou em nosso próprio congresso, e nos regozijarmos nisso. Se a educação do negro e seu desenvolvimento cultural tivessem começado em grande escala depois da Guerra Civil, quem se importaria hoje se ela voltasse na maioria? Quem no Havaí se importa que os japoneses votem na maioria? Quem se importa? Ninguém se importa, porque os japoneses alcançaram um certo ponto de educação, cultura e dotes espirituais. Mas pense que objeção haveria se isso estivesse acontecido e os japoneses estivessem no nível cultural, educacional e espiritual de muitos dos negros do sul, os quais foi negada a oportunidade de se desenvolverem. Então, você não vê que a questão não é realmente quem vota? Ou quem vota na maioria? Se todos nós formos igualmente bem educados, cultos e dotados de espiritualidade. E assim que vamos testemunhar uma organização das Nações Unidas que possa votar efetivamente. Porque os países educacionais, cultural e espiritualmente não favorecidos não votarão na maioria. Quando a atividade do Cristo assumir o controle, em uma geração ou duas, isso produzirá igualdade completa.
Então, ninguém realmente se importará com o grupo étnico ou racial que governará nossa cidade ou nosso país, porque a dedicação e empenho de qualquer um deles seria basicamente a mesma. Não temos melhor exemplo disso no mundo do que no Havaí, onde, no contexto atual, há um chinês e há 2 descendentes de japoneses nos corredores do Congresso. E ninguém questiona seu patriotismo ou capacidade de representar seu estado. Ninguém questiona sua inteligência e ninguém questiona sua cultura. Por quê? Porque a igualdade não é meramente um serviço de boca para fora. Eles são iguais a qualquer pessoa em sua educação, cultura e dotes espirituais. E por essa razão, ninguém se preocupa com o fato de 3 de nossos representantes do Havaí serem descendentes de asiáticos. Esta é uma ótima lição para lembrar. Que diferença faria se eventualmente todos no Congresso fossem negros ou orientais? Se todos tivessem o patriotismo, a educação, a cultura e o dom espiritual? Isso faria alguma diferença? Claro que não! Por anos e anos, os judeus viveram nos Estados Unidos como uma minoria. E eles foram governados quase inteiramente por protestantes e católicos. E isso não causou nenhum atrito. Os negros viveram como minoria no norte, sob o governo da população branca, e melhoraram continuamente seus status econômico, educacional e cultural. Todo o assunto das relações raciais e do preconceito religioso está sendo abordado do ângulo errado. Deve ser abordado a partir do ponto de educação, cultura e dom espiritual. Estes, e somente estes, contribuem para a igualdade, não apenas nascendo em um certo grupo racial, cultural ou nacionalista. Isso não faz a igualdade, embora deva contribuir para uma igualdade de oportunidades. Não está em nossa jurisdição decidir essas coisas humanamente, mas nos é dado orar. Nossa oração não é para o fim dos conflitos interraciais ou para que o mundo seja humanamente melhor. Nos é dado orar para que o reino de Deus seja realizado na terra, que a atividade do Cristo seja manifestada na consciência humana e que a mente carnal seja reconhecida pelo não poder diante da presença do Cristo. Um grupo de estudantes sinceros orando dessa maneira constitui realmente um pano de fundo espiritual. Orando esta oração, vamos testemunhar as mudanças que ocorrerão na Terra. A mente carnal operando nas relações humanas. Vamos aplicar isso agora às nossas famílias imediatas, incluindo nossas tias, tios, sobrinhas e sobrinhos. Não precisamos procurar muito para ver a mente carnal operando. O que devemos fazer sobre isso? Vamos começar uma cruzada? Você pode fazer melhor do que tentar mudar seus parentes ou dizer-lhes o que fazer. Esse não é o caminho. O caminho é a oração. O caminho é realizar a atividade do Cristo na consciência humana. Perceber o não poder da mente carnal e perceber que a mente carnal não tem lei para sustentá-la. Não estamos firmando juízo sobre quem ou que é a mente carnal. Estamos anulando-a,
percebendo que qualquer que seja o grau dela ainda está em nós. Ele também precisa ser anulado. Na experiência com nossas famílias, grandes ou pequenas, sabemos que a mente carnal está operando e sabemos que ela continuará a operar até que alguém, com Deus, realize a atividade do Cristo na consciência humana e revela o não poder da mente carnal. O trabalho deve ser mantido em uma base impessoal. Não se deve apontar dedos para pessoas ou ideologias. Não deve haver imperícia mental. Deve haver apenas a realização da atividade do Cristo e o não poder da mente carnal. E então deixar acontecer. A mente carnal nem sempre age perversamente. Houve casos de homens na vida pública que pessoalmente não foram desonestos, mas cujas vidas foram arruinadas pela corrupção. A mente carnal os cegou para o que estava acontecendo e os fez confiar nas pessoas erradas. Mesmo nos homens bons, a mente carnal opera para torná-los descuidados e confiantes. Portanto, quando falamos sobre o não poder da mente carnal, vamos também ter certeza de que queremos dizer boa humanidade, tanto quanto má humanidade, porque ambas são a mente carnal em operação. Quantas vezes são boas as pessoas responsáveis por fazer daqueles que amam parasitas? Quantas vezes são boas as pessoas responsáveis por fazer daqueles que amam parasitas? Em sua bondade, eles querem ajudar as pessoas, até que essas pessoas não consigam mais se ajudar. Esta é a mente carnal agindo como um bem humano. O que queremos é a realização da atividade do Cristo na consciência humana. E assim, nossa oração é reconhecer o Cristo como o único poder, a única consciência, e a mente carnal como o braço de carne ou o nada. Uma compreensão desse tipo de trabalho mundial abrirá muitas ramificações da oração. Houve e há pessoas na Terra hoje que realmente alcançaram uma compreensão da natureza da oração. E muitos que passaram da cena visível estão transformando a consciência pela sua dedicação contínua à oração. Esta é uma razão pela qual a consciência está se tornando mais espiritual. Nunca acredite que um empilhamento de anos ou uma acumulação de séculos tenha algo a ver com isso. Tornar-se um meio espiritual para entrar em contato com a consciência espiritual. Assim, é a consciência dedicada de indivíduos que compreendem a natureza da oração, que está transformando o mundo. Todo aquele que se engaja em uma atividade mundial de verdadeira natureza de oração, a oração de contato espiritual, não o tipo de oração que pede a Deus para fazer algo, dar-lhe vitória e derrotar seu oponente. Deve estar alcançando alguém em algum lugar. Alguém em um leito de doente está sendo levantado. Alguém em um leito de doente está sendo curado. Alguém no leito de morte está sendo levantado. Alguém em um acidente está sendo levantado. Ou alguém em alguma fase da mortalidade está sendo levado aonde ele vai encontrar a pessoa ou o livro que o colocará no caminho.
Então, eu vejo como uma missão de todo estudante do caminho infinito doar não menos de um período a cada dia para uma meditação mundial inteligente. Na medida em que fizeste isso, tome o que é dado neste capítulo como base. E então deixe o Pai revelar o que for necessário. O trabalho aqui apresentado é apenas para mostrar a natureza geral do nosso trabalho no mundo. Ao trabalhar com essa ideia, você receberá instruções mais específicas de dentro, porque esse tipo de oração leva à comunhão interior. Você está voltando-se para dentro por luz, sabedoria e instrução. E porque a comunhão é uma via de duas mãos, o Cristo volta e dá a palavra a você. Às vezes pode-se dizer simplesmente, não por força, nem pelo poder. Zacarias 4:6. E então, quando você relaxar no espírito, isso será feito. Você será mais profundamente capacitado do alto. E é isso que conta, não palavras. Isso nos leva a uma pergunta. As pessoas que estão fora, fazendo uma cruzada pelo bem humano, não estão fazendo isso? Certamente eles deveriam, porque esse é o sentido mais elevado do serviço que elas têm no momento. E algumas das orações espirituais acontecendo aqui ou do outro lado podem estar levantando aqueles indivíduos que estão fora fazendo a cruzada. Em outras palavras, não creio que Florence tinha saído e feito tudo o que ela fez. Simplesmente porque ela era um bom ser humano. Eu acredito que o Espírito de Deus a animou a cada passo. Não creio que os líderes das revoluções francesa, americana e sul-americana fossem todos homens humanamente bons. Muitos estavam sob ordens espirituais e não poderiam ter feito o contrário. Quer sejamos o poder espiritual que levanta essa semente, ou se somos uma das sementes levantadas para sair em batalha, não devemos subestimar o valor daqueles que estão na frente, mas especialmente aqueles que estão por aí, sob ordens divinas. Engajar-se nesta obra do mundo é uma generosidade, porque é inevitável que o centro da alma seja tocado em algumas de suas meditações, e aqueles que são receptivos serão abençoados. Mas lembre-se que, nessa doação, é o seu pão lançado sobre as águas que retorna a si mesmo, e que, sem você lançar esse pão na água, não há pão lá fora para retornar a você. Então, assim é em todos os níveis da vida. O Mestre não nos lembrou? Visto que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, fizestes a mim. E na medida em que não fizestes a um destes menores, não fizestes a mim. Mateus 25, 40, 45. Lembre-se, portanto, quando você está fazendo este trabalho espiritual, você está fazendo isso para o menor destes meus irmãos. E você está fazendo isso para o próprio Cristo, do seu próprio ser. Quando você não está fazendo isso para o menor destes, o serviço ou a oração, você está apenas se escondendo de si mesmo.
em 30 anos ou mais deste trabalho. Aprendi que o único fruto que retorna a mim e me faz prosperar espiritualmente, bem como materialmente, é essa dedicação a esse serviço para o menor destes, para o maior destes, chame como quiser. A medida da dedicação e do serviço da minha vida nos últimos 30 anos tem sido a medida da minha prosperidade, da minha alegria interior e da minha experiência eterna. É por isso que eu compartilho tão alegremente com você. Daíse Silva Toscano, 4 de setembro de 2021. Muito grata.